vamos lá. A questão do Brasil, deixa eu colocar aqui uma questão interessante. O aborto, aí o pessoal diz assim, não, mas existem pessoas que estão morrendo e necessitam fazer o aborto. Ah, o Brasil não deixa, é impossível fazer o aborto. Não, é possível. O aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em 3 situações. Primeiro, quando a gravidez representa risco de vida para a gestante. Aí, segundo, quando a gravidez é um resultado de estupro. E terceiro, quando o feto for anencefálico, ou seja, não possui cérebro. E esse último item foi julgado pelo STF em 2012, declarado como parto antecipado como fins terapêuticos. Pela lei brasileira, eu acho muito interessante é que se discute o início da vida. Ah, é depois de 3 meses? É depois de 2 meses? Mas a lei brasileira, ela tem uma lei chamada Direito do Nascituro, que reconhece o direito da concepção da vida. E o seu direito fica resguardado até que venha a nascer. Uma herança, quando você divide, você tem um filho, nasceu com vida, 10 segundos de vida, respirou, ele já tem direito à herança também. É o direito do nascituro. Eu queria entender um pouquinho e como vocês olham para essa situação onde muitos cristãos, às vezes, estão defendendo o direito do aborto. Quer falar, pastor João Flávio? Primeiro, Paulo. Tá. Mês passado, eu preparando algumas palestras, fazendo algumas pesquisas, eu me deparei com uma ONG nos Estados Unidos, financiada pelo senhor George Soros, ou Soros, não sei como é que chama aquele cidadão lá, e ligada, uma ONG LGBT, em defesa do LGBT, né, falando sobre a pandemia. E, dentre tantas coisas que eles falaram, eles estavam defendendo o direito ao aborto. Né? O direito ao aborto. Os caras pegaram a pandemia, ligaram com o direito ao aborto? Não. Isso não é de se espantar quando a própria OMS já falou sobre isso. Né? Que a pandemia, as mães teriam direito de abortar. Seria um direito das mães. Agora, recente, teve uma declaração da OMS. Quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, a ONU, de onde que vem essas políticas públicas? A principal agência de incubação dessas teorias, dessas maluquices todas, desses ataques aos valores judaico-cristão, é fomentado na ONU através das ONGs internacionais. Depois nós vamos falar sobre gênero, e a gente vai perceber que gênero nasce na ONU, essa questão do gênero. Né? Sim. Então, os membros que se sujeitam à ONU, eles são obrigados a assumirem essas políticas, né, pró-aborto, pró-homossexualismo, enfim, todas essas políticas aí. Agora, muito me admira é um cristão apoiar o aborto. Até onde eu sei, nenhum cristão sério, saudável, um pastor sério, defende o aborto. A não ser alguns pastores que a gente sabe muito bem que tem uma teologia complicada. Por exemplo, o pastor João Flávio pode falar melhor, mas o bispo Macedo parece que é adepto dessa tese aí de que a mulher pode fazer o aborto. Né? Tomou água de enxurrada, né? É claro que isso vai contra a Bíblia, isso vai contra a palavra de Deus. Né? A Bíblia, reiteradas vezes, ela fala sobre a vida, e não tirar a vida. Né? Somente quem pode tirar a vida é Deus, ou delegado por Deus, uma chancela de Deus para alguns homens fazerem isso em estado de exceção, por exemplo, a própria guerra. Né? Fora isso, não. Fora isso, o nosso dever é preservar a vida. O próprio Jesus, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu acredito que até mesmo essa questão de essa discussão bioética em relação à vida, onde começa, onde inicia e tal, eu rebato sempre em Salmo 139, versículo 16, que diz assim: teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião, ou era informe em algumas traduções. Quer dizer, essa questão
do informe já traz o seguinte: ali já tem uma vida, mesmo que não tenha um corpo formado, né? Salmo 139 traz essa ideia, e muitas vezes eu vejo cristãos que também militam em outras questões feministas, ou seja lá qual for, de que a mulher tem o direito ao seu corpo. O grande problema é que quando você fala, eu quero fazer do meu corpo o que eu quero, você até pode fazer o que você quer do seu corpo, não do corpo que está sendo formado ou que vai ser gerado, porque ali ele também já tem um direito. E outra coisa, se você for estudar claramente como é que esses abortos chegam a acontecer, é um homicídio, é assassinato, é assassinato. João, fala um pouquinho disso. Bom, primeiro começando pela lei aí, que você citou, a lei brasileira, eu acho que se o feto ele está, vamos dizer assim, numa situação em que ou o médico salva a vida da mãe ou a do feto, sim, eu acho que aí o médico não tem o que fazer, ele tem que salvar a vida da mãe mesmo, se der salvo o feto, mas a prioridade é a mãe, né? Sim. Então eu concordo com a lei brasileira neste aspecto. Com relação à cefalia, né, o feto não ter cérebro, praticamente ele nasce e morre, então quer dizer, é realmente antecipar um ato clínico e até diminuir o sofrimento da mãe. Eu também não discordo desse ponto. Acho complicado já para discutir a questão do estupro, né, o aborto após o estupro, embora eu respeito a opinião das mulheres que assim pedem na justiça brasileira para que tenham esse direito. Eu acho que até certo ponto é algo que lhes cabe, eu não quero julgar essas pessoas, embora é complicado. Esse ponto é o mais complicado dos 3 casos que a lei brasileira permite, mas, apesar de tudo, eu acho que hoje a nossa legislação está razoável. Perto do mundo por aí, a nossa legislação está até boa. Se você pegar a Europa, por exemplo, o aborto é feito abertamente. E é engraçado que pessoas que brigam por uma tartaruga, né, que brigam por um filhote de baleia ou filhote de macaco, não são defensores do aborto. Então, aquele Macron, aquela Greta torta, aquela Greta esquisita, o Papa e tudo mais, esse povo aí até faz vistas grossas para o aborto, enquanto fica escandalizado se pega fogo na Amazônia. Né? Se alguém mata um filhote de tartaruga. Eu acho que a Amazônia é importante, assim como os filhotes de tartaruga, de macaco, de golfinho, de baleia, mas a vida humana é incomparável. Sim. Isso que o pastor Paulo acabou de falar sobre a questão da pandemia do aborto, prova que a Organização Mundial da Saúde, nós não devemos vincular-se a ela. Eu até agradeço a Deus por termos o presidente como nós temos, que também já quer cortar os vínculos, como o Trump fez nos Estados Unidos. Nós deveríamos cortar o vínculo com a Organização Mundial da Saúde, porque está provado, a Organização Mundial da Saúde, ela não serve para nada, absolutamente nada. Se ela prestasse para alguma coisa, o vírus não estaria matando tanto. Ela teria avisado como deveria ter avisado. Ela não presta. A Organização Mundial da Saúde não serve para nada. Se alguém puder me provar para que serve, depois entra em contato comigo e me mostra se ela serve para alguma coisa, né? Então, voltando à questão, essa ideia de liberar o aborto é absurdo. Também falando do bispo Edir Macedo, o Edir Macedo, coitado, ele é uma pessoa completamente desprovida de teologia, completamente desprovida de senso social. Ele que veio das camadas pobres da sociedade, hoje é milionário, né, deveria entender a necessidade de preservar a vida, tá certo? Toda vida é importante para Deus. A Sim. Bíblia, você citou aí o Salmo 139, do verso 13 ao 16, deixa claro que a vida pertence a Deus e toda vida é importante. É lamentável porque ele pega um texto, eu acho que de Jó, de Provérbios, onde fala assim, que era o homem que não tem uma vida abençoada, uma vida... eu não me lembro o texto, mas é em Provérbios. É uma causa, né? Ele coloca algumas causas da vida humana. É como se ele dissesse assim, olha, se a sua vida não tem propósito, não tem objetivo, era melhor você ter nascido morto, ou era melhor você ser um abortivo. Aí o Edir Macedo pega esse texto e fala que a Bíblia autoriza fazer o aborto.
A Bíblia não autoriza fazer o aborto. O texto está dizendo, se a sua vida não tem propósito, se a sua vida não vale a pena, se a sua vida não tem objetivo, seria melhor você ter nascido morto. É isso que o texto de Provérbios está dizendo. Eu até escrevi um artigo sobre isso, estou procurando aqui no site do CACP, eu ainda não achei, mas está lá, e urge o aborto, falando do Edir Macedo, né? Mas a gente tem que entender, porque o Edir Macedo é um analfabeto de Bíblia. Na verdade, ele é um analfabeto completo. Os livros que ele tem não foram nem escritos por ele. Então, a gente tem que levar em consideração isso e lamentar, porque nós temos aí a Record, por exemplo, defende o aborto abertamente. E outra coisa paradoxal, né? Aqueles artistas da Globo, é Globo mesmo, né? Da Globo lá, né? E que faz Criança Esperança, R$2,50, R$2,500. São os mesmos artistas que fazem propaganda pro aborto. Quer dizer, será que esse povo acha que o brasileiro continua sendo aquele povo burro, ignorante, que não pensa? Acabou esse tempo. O brasileiro está pensando e a gente não aceita essa coisa. Conversando com alguns jovens, com algumas pessoas que defendem o aborto, elas dizem, as mulheres diziam o seguinte: olha, o corpo é meu, faço do jeito que eu quero, o que eu quero. Agora é o seguinte, eu posso sair na noitada, ter uma relação sexual e me engravidar. O que eu faço com esse filho? Quer dizer, não fosse ter relação sexual? Ou será que ela fazendo uma relação sexual pensava que ela, depois de 9 meses, ia ganhar um iPhone? Quer dizer, algumas ganham até, mas para não falar quem é o pai. Ganha até uma casa, né? Agora a questão é assim, eu preciso entender que o sexo antes do casamento tá lá, é pecado, é por isso que uma das coisas que Deus preserva em você aí eu falo para os jovens o seguinte, quando eu ministro para jovens, eu falo assim: pastor, mas por que não pode? Aí eu sento com os caras, explico, se acontecesse isso antes do casamento, você ia assumir, você tem condições de assumir tudo isso é para te preservar, cara. É pecado para te preservar. Alexandre, é um processo de retroalimentação. Nós temos uma sociedade pervertida, ela incentiva a perversão vai incentivar o sexo mais precoce, né? E quem é mais atingido, o homem ou a mulher? Claro que são as mulheres, né? A mulher vai virar mãe solteira, não vai ter o amparo do marido. Os jovens não quer saber de nada, não quer saber de casamento, nada, pela própria sociedade que está impondo cada vez mais o divórcio, impondo relacionamentos livres, enfim. Tudo é um processo de retroalimentação. Isso vai gerar uma criança, né? Essa vida pervertida sexual vai gerar uma criança indesejável, né? Para se livrar do problema, a solução é o aborto, né? Só que já está provado, pastor Alexandre, que as mulheres que abortam, elas têm, acho que umas 6 vezes mais propensão a ter problemas mentais do que as mulheres que não abortam. A ter uma porcentagem maior de tendência ao suicídio do que as mulheres que não abortaram. Então, veja bem, o aborto não é essa coisa bonita, legal, que eles estão falando aí, não. Entendeu? Tem consequências graves, não só consequências morais, mas consequências físicas também, para a própria mulher. Mas isso, os meios de comunicação não divulgam isso. Com certeza.